E é bom poder compartilhar com vocês, estar aqui para a gente deixar o texto falar com a gente, deixar o Senhor falar através desse texto. Enquanto eu estava ali sentado, eu estava lembrando que o livro de Atos, ele começa com Jesus dizendo para os discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que o Espírito descesse. E só depois que o Espírito descesse, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, aquela região próxima, Samaria, que era uma região já mais alargada, e até os confins da terra. E de fato, o livro de Atos é, na verdade, uma concretização dessa profecia de Jesus, desse desejo de Jesus. Em Atos 6, primeiro, em Atos 3, o evangelho é pregado em Jerusalém. Depois você tem em Atos 6 a pregação em Samaria. E depois, em Atos 13, Paulo inicia suas viagens, então a pregação por todo mundo, como Jesus tinha dito em Atos 1:8. Mas isso não aconteceu sem que muito sofrimento tivesse acontecido com o povo de Deus, com a igreja de Deus ali naquela região. Porque crescer, irmãos, é um negócio que dói. Você já ouviu falar nisso, né? Não só ouviu, mas você sentiu na pele já que crescer dói. E eu diria que o evangelho, o convite do evangelho nada mais é do que um convite a sofrer, um convite ao sofrimento, porque é ao mesmo tempo um convite ao crescimento. Crescimento e sofrimento são duas coisas que andam muito próximo, né? E o texto bíblico vai nos dizer isso em muitos momentos, né? Então, é porque isso é natural, irmãos. O que é o evangelho, se não um convite de Deus para que a gente viva do jeito dele? É muito bonito isso, né? Deus nos convida a andar do jeito dele. Isso é lindo. O problema é que ele nos chama a viver como ele num mundo caído, longe dele. Se ele nos chamasse para viver do jeito dele no céu, seria perfeito. Ou se ele nos chamasse para viver do jeito dele numa comunidade onde tudo dá certo, né? O que não existe, claro, seria muito mais fácil viver esse evangelho. Mas ele nos convida a viver num mundo em que vive em oposição a Deus, em um momento histórico da nossa história, nossa vida, em que ainda estamos na formação da nova natureza dentro de nós, que guerreia com a velha natureza. E aí o negócio se torna mais difícil e a gente não pode se enganar com relação a isso. Então, se a gente sabe que o caminho é árduo, a gente precisa ser sóbrio, a gente precisa andar de maneira intencional. Concordam comigo? Não tem essa. Você não pode esperar que as perseguições vão acabar, que você vai deixar de pecar, por exemplo, que você vai deixar de ser tentado. Nem adianta você ter uma ideia como essa. Mas ao mesmo tempo, Deus, ele é um Pai perfeito e ele sabe exatamente por onde tem nos conduzido. Amém? É ele quem nos conduz, é ele quem tem nos dado o caminho a trilhar. E a sabedoria bíblica é então um presente de Deus para que a gente possa crescer mesmo em meio a essa dor, mesmo em meio a esse sofrimento, às dificuldades que a gente enfrenta. Eu quero ler com você o texto de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1. 1 Pedro 5, a partir do verso 1. O que é essa carta, essa epístola? Veja, a temática que rege toda a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, é a alegria em meio ao sofrimento. Bem sugestivo, né? Alegria em meio ao sofrimento. São duas coisas que não fazem sentido na nossa cultura e na nossa geração. Se é alegria, logo é ausência de sofrimento. Mas no Evangelho isso não funciona. Isso funciona no Antigo Testamento, isso funciona. No Antigo Testamento pode ter certeza, se tiver sofrimento, é porque tem alguma coisa errada e você só precisa consertar essa coisa errada, que provavelmente é uma desobediência à lei de Deus. Você vai lá e volta a obedecer e tudo começa a dar certo. Olha para o livro de Juízes, o povo está sendo
oprimido pelos filisteus, pecado, perdão, pede perdão, Deus envia o libertador e todo mundo está feliz novamente. Depois o povo começa a sofrer, que houve pecado. Então, no Antigo Testamento a lógica é muito simples, no Novo Testamento não. No Novo Testamento é diferente. Eu quero ler com você então, vamos ver aí a partir do versículo 1 de 1 Pedro 5. Diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Ok? Até aqui. Então veja, Paulo dirige essa observação aqui agora, essas instruções, a presbíteros e jovens, assim como ele encerra essa carta, né? Como eu falava, ele tem em mente que o sofrimento é uma parte até fundamental, é assim também todos os autores do Novo Testamento. Paulo entende dessa forma, Pedro entende dessa forma, Tiago entende dessa forma, que o sofrimento faz parte da vida cristã. Então Pedro, depois de trabalhar essa questão do sofrimento, ele trata de algumas questões dentro da igreja, e ele fala para presbíteros e fala aos jovens. Aí você pode me dizer assim: Milton, então eu acho que eu vou me dispersar um pouquinho aqui nessa pregação, porque eu não sou nem presbítero nem sou jovem, então já não é para mim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não que aqui não tenha jovens e presbíteros, desculpa, tá, gente? Quando você consulta o original, você tem uma surpresa nesses dois termos, presbíteros e jovens, porque presbítero é um termo que também pode significar ou pode ser substituído por ancião ou pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, não necessariamente velhas, mas pessoas mais experientes. E um termo muito comum, por exemplo, quando você vê Paulo escrevendo para Tito, para Timóteo, chama eles de presbíteros, e eles não eram necessariamente velhos em idade, mas eles lideravam a igreja. Então, já está mudando aqui a ideia do texto, não é necessariamente para um ancião, um presbítero, algo do tipo, mas para pessoas que exercem algum tipo de liderança. Esse é o que significa o termo presbítero. Então o recado de Pedro se torna um pouquinho mais amplo agora, apesar de falar presbíteros, né? Por outro lado, o termo jovem também, que é usado aqui nesse contexto, se refere não necessariamente a jovens em idade também, mas também se refere a homens e mulheres que são mais jovens que esses líderes que foram mencionados agora. Então, o que o Pedro está se referindo é a toda a igreja. Ele está dando um recado para jovens e para pessoas mais experientes. Olha, eu tenho um recado aqui para vocês. Então, essas orientações valem demais para nós, muito para nós no nosso contexto aqui, só para você entender como o alcance dessa mensagem pode ser ampliado. Então, eu quero refletir com você nesse conselho de Pedro, como é que a gente pode continuar crescendo mesmo quando a gente está em meio à dor. E o Pedro começa falando nos primeiros 5 versículos, né? Ele fala para presbíteros, para jovens, mais velhos, experientes e mais jovens, porque ele está chamando cada um desses ouvintes a encontrar o seu lugar. Então, primeira coisa, se a gente quiser
crescer, mesmo em meio à dor, na nossa comunidade de fé, a gente precisa encontrar primeiramente o nosso lugar. Onde é que a gente se encontra dentro desses aspectos que Pedro está falando para a gente? Então, olha só, qual é a sua condição hoje, dentro dessa base, por exemplo? Você é um líder ou você é um liderado? A Bíblia não está interessada, gente, em cargos, tá? Isso aqui é importante dizer, porque todos nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, nós somos chamados a viver como família, e nós dependemos uns dos outros, mas não podemos ignorar o fato de que a Bíblia está o tempo todo nos mostrando que líderes foram levantados naquela época e ao longo da história. Por exemplo, você lê Lucas 6, você vê Jesus chamando os discípulos. Você lê João capítulo 21, você vê Jesus chamando Pedro para cuidar do rebanho. Você lê, por exemplo, o Atos e vê que os presbíteros convidam irmãos para servirem à mesa. Veja, Jesus não chamou todo mundo para esse tipo de serviço. Apesar de considerar que todos nós somos iguais, família, ele traz alguns para que possa cuidar do rebanho, cuidar dos demais. Ou seja, se todos somos família, se todos nós somos chamados para um serviço, em algum momento, e isso dentro da Jocum é muito comum, nós seremos líderes e liderados. Não é assim que acontece? Então a gente vai fazer um evento aqui, e o evento está liderado pela Midian. A Midian é a líder e tem mais pessoas como liderados trabalhando ali com ela. Mas ao mesmo tempo, nesse evento, tem a cozinha para dar conta. E agora a Midian, que é uma líder, vai se submeter como liderada a Cláudia, que está liderando a cozinha. Veja a dinâmica da liderança. Líder, liderado, isso é uma coisa, principalmente dentro da Jocum, que muda muito fácil, né? Então todos podem assumir uma função, né? E quando ele fala aqui do ser liderado, né, ele está falando, ele usa a ideia de ovelhas, né? Cuidem das ovelhas, cuidem do rebanho. E isso não quer dizer necessariamente que você é inferior, muito pelo contrário. Isso quer dizer que você precisa de um certo cuidado naquela área. Por isso que você tem alguém que lidera você. Então, diante disso, nós temos grandes responsabilidades diante da orientação de Pedro. Todos nós aqui somos líderes e ao mesmo tempo liderados. Precisamos encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo, na nossa comunidade, precisamos encontrar o nosso lugar na vida. Então vamos ver quais são as orientações de Pedro para você que é um líder, para você a quem Deus confiou algum tipo de trabalho dentro dessa base mesmo, ou dentro da sua igreja, onde você congrega. O que é que Pedro tem para nos ensinar aqui? Primeiro, Pedro fala como deve ser o pastoreio. Você que é líder, como é que você deve liderar as pessoas que estão no seu grupo? Primeiro, ele diz que não pode ser por obrigação, mas tem que ser de livre vontade. Não pode ser por ganância, mas com o desejo de servir. E não pode ser como dominador, mas como um exemplo. Então Pedro está tratando aqui da motivação, da função e da conduta. Se você é um líder, Pedro está chamando a sua atenção para a sua motivação, para a função que você exerce e a maneira, a conduta como você exerce isso. Veja, para aquela época, quando Pedro diz assim, pastoreie o rebanho, a imagem que ele tem na mente é de um pastor com ovelhas, no literal, tá gente? Literalmente, ele está vendo um pastor cuidando ali de ovelhas. E ele não está pensando necessariamente no glamour que existe em você pastorear, entendeu? Ele está pensando principalmente na responsabilidade que existe ali. Às vezes eu cheguei numa base e eu conversava com um rapaz lá da tal base, e ele dizia assim: meu sonho é fazer parte do concílio. Era o sonho de consumo da vida dele. Ele queria fazer parte do concílio, que ele queria fazer parte da liderança. E eu comecei a perceber que aquele jovem, né? Era um jovem, né? Ele não sabia de nada. Ele via o estar no concílio, participar da liderança, como um status, e não como uma função a ser desenvolvida com responsabilidade.
E o Pedro está deixando muito claro aqui qual é a incumbência desses líderes: cuidar do rebanho e cuidar de maneira integral, no físico, no emocional, no espiritual. Ou seja, não é um cargo, gente, que está em jogo aqui. Não é sobre um cargo que o Pedro está falando. Ele está falando de uma responsabilidade. Ele não está falando de alguém que vai chegar no topo da sua vida, né? O meu sonho é ser um pastor, como se fosse uma satisfação pessoal. Não. Ser um líder não é chegar no topo da cadeia alimentar, né? E ser agora o maioral. É uma grande responsabilidade. É servir, é pensar, é viver pelo bem do seu rebanho. E ele deixa claro: não faça isso por satisfação pessoal, não faça isso por amor ao dinheiro, e não faça isso por orgulho, para alimentar o seu ego. Olha como a fala do Pedro é profunda, porque pastorear o rebanho de Deus é entregar-se por ele. E ele conclui dizendo assim: e tem mais, não é só a responsabilidade que está sobre vocês em relação a isso, mas é a maneira como você vai lidar com isso, porque quem vai te aprovar, a aprovação que realmente importa, é a aprovação de Deus. Ele diz: o supremo pastor é aquele que vai te recompensar. Ou seja, vocês não podem trabalhar pelos aplausos dos liderados. A motivação de vocês, o combustível não pode ser o elogio dos liderados, porque muitas vezes os liderados não vão conseguir ver bondade no que você fez, porque o que está em jogo não é a aprovação humana, mas é a aprovação de Deus. E aí na sequência, no versículo 5, Pedro diz então o lugar agora dos liderados. Ele já falou qual é o lugar dos líderes, agora o lugar dos liderados. Ele diz assim, sujeitem-se aos anciãos, ou seja, aos mais velhos, vivam em humildade na comunidade. Respeitar os mais velhos sempre foi um princípio muito bem observado entre os judeus, né? E isso está na cabeça do Pedro enquanto ele escreve. Você, como mais jovem, precisa se submeter ao mais velho, porque aquela pessoa tem algo a te ensinar. Quando você se sujeita ao ancião, quando você se sujeita ao mais velho, você está se sujeitando ao próprio Deus. Respeitar os mais velhos é uma forma direta ou indireta de respeitar o próprio Deus. E o Pedro diz assim, humilhem-se, sejam humildes. E a palavra que ele usa refere-se a uma palavra usada lá no texto de João, capítulo 13, quem lembra, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos. Quando ele diz humilhe-se, ele está falando, coloque-se na posição de um servo, como aquele servo que lava os pés, que numa primeira olhada parece uma grande humilhação. Você chega na casa e vê o cara lavando os pés, já sabe, esse aí é o mais pobre que existe dentro dessa casa, esse é o mais humilhado. Só que foi nesse contexto que Jesus falou assim, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E aqui é a lógica do reino de Deus que não se enquadra na lógica desse mundo, porque Jesus fala, inclusive, quando está falando sobre isso, né, que no mundo não é assim. No mundo as pessoas servem cada vez menos para se tornarem os maiorais, ou ao contrário, quanto maior o seu cargo, menos você serve. No meu reino é o contrário, quanto mais você serve, maior você é. Jesus colocou, é uma armadilha isso, na verdade, né? Porque você chega no reino de Deus como Simão, o mágico, querendo comprar os milagres, né? Você quer quanto, Pedro? Para me passar esse plim-plim aí, né? De fazer magia e curar as pessoas. Aí Pedro diz, vá para o inferno, você e o seu desejo. Porque no reino de Deus a lógica é outra. No reino de Deus a lógica é, quem serve é que é o maior. Já pensou? Quem perde é quem ganha. Quem quer um negócio desse, pelo amor de Deus? Quem quer um negócio desse? Já é para espantar, é a peneira, tá, gente? É a peneira, só vem quem quer. Era assim, Jesus trabalhava dessa forma, né? Contar umas historinhas aqui, quem entender e vier atrás de mim, beleza, eu quero explicar para você. Quem não, é porque não passou na peneira. Então, Pedro sabe, a natureza humana leva o homem a agir com egoísmo, mas o Evangelho nos relembra
a nossa grande missão, que é viver em humildade. E ser humilde, gente, não é se rebaixar. Muito pelo contrário, ser humilde é você saber o seu lugar. Ser humilde não é você procurar mostrar-se incapaz, não é? Muita gente acha que ser humilde é chegar com a pior roupa que tem, ou chegar já se depreciando, né? Eu não sei de nada, eu não posso fazer nada. Não, isso não é ser humilde. Mas ser humilde é você saber o seu lugar. E não é isso que ele está dizendo? Se você é líder, se você é liderado, você precisa saber o seu lugar. O mundo daquela época falava muito sobre a importância da reverência que você tinha que ter como seu líder. E o Pedro termina o versículo 5 dizendo assim, ó: sejam humildes uns para com os outros. Se você é líder, se você é liderado, você precisa ser humilde do mesmo jeito. Você precisa se colocar na posição de servo, porque não é sobre o reino dos homens, mas é sobre o reino de Deus. E aí, o que é que isso significa para nós, né? Não sei se você conseguiu se situar, onde é que você se encontra agora, como líder, como liderado, qual é a função que você desempenha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui, nessa nossa comunidade, como Jocum, nós não somos melhores, não somos piores, todos nós somos pecadores, necessitamos da graça de Deus, mas o Senhor nos chamou para funções diferentes, isso é fato. Isso está impresso na nossa fala, nos nossos dons, no nosso dia a dia, isso é fato. Mas isso não nos faz melhores nem piores, porque há uma essência de Deus naquilo que eu faço, naquilo que você faz, na liderança dessa base, naqueles que são liderados. O que Pedro nos convida a fazer, na verdade, é avaliar a nossa motivação. Se Deus chamou você para ser um líder, então você tem que agir com amor, de livre vontade, servindo, sendo exemplo. Eu lembro que toda vez que fala sobre ganância, né, não agir com ganância, eu lembro do Gustavo, né, líder da base de Maringá por 10 anos, hoje ele está pastoreando em Foz do Iguaçu, e ele dizia o seguinte, que ele colocou um crivo na vida dele como missionário. Ele disse assim, que toda vez que alguém chamava ele para fazer alguma coisa, uma ajuda, um serviço, ele pensava assim: se fosse por dinheiro, eu iria? O cara chega na tua porta 11 horas da noite, querendo conversar, né? Você é um voluntário da Jocum, as suas 8 horas já passou, e o cara chega lá 11 horas querendo conversar contigo. Aí ele disse que ele colocou um crivo na vida dele. Se fosse por dinheiro, se o cara me dissesse, vamos conversar, que eu te pago 100zão, né? Aí já anima, né? Já dá uma animada. Ele diz, ó, eu coloquei esse crivo, se fosse por dinheiro eu faria? Faria, então eu vou gratuitamente, para que a ganância não tome conta do meu coração. É nesse nível que Pedro está falando. Não lidere por ganância, não lidere pensando nos ganhos, lidere como Deus lideraria, como o Supremo Pastor faria. E a pergunta crucial, né, para nós dentro de uma base, você que está numa igreja, quantas vezes a gente deixou de servir, mas a gente serviria se tivesse uma graninha por trás, né? Isso é uma autoavaliação que a gente precisa fazer. E essa é só uma forma de corrupção, tá, gente? Tem tantas outras que você pode pensar sobre isso depois. Então, para você que é líder nessa base, seja líder da base, líder de ministério, como quer que seja, todos nós somos gratos pelo seu serviço, por se preocupar com essa base, mas nunca esqueça que essa base pertence ao Senhor. Isso não é um projeto humano, não é um projeto humano, que as coisas começam a andar por nosso interesse próprio, pela ganância ou por qualquer outra coisa, quando a gente começa a pensar que isso aqui é nosso, isso aqui só vai para frente por nós. Não, isso aqui é um projeto de Deus, isso aqui pertence ao Senhor. Não espere pela recompensa, o elogio dos obreiros que você lidera. Olhe para o Senhor, olhe para aquele que chamou você. Ele é o Supremo Pastor, Ele é o Supremo Líder dessa base, o Supremo Líder da EB, o Supremo Líder da cozinha. É Ele que é o Supremo Líder. Não busque a aprovação dos homens. E aí, muito irônico isso, né? Eu li bastante sobre isso no livro Livrando-se do Desejo de Agradar os Outros, quando o autor diz assim, olha que irônico, você não tem como agradar as pessoas,
a todo mundo. Não tem como agradar a todo mundo. Porque, primeiro, ela não sabe a sua motivação quando você fez aquilo que era para agradar ela. Ela é imperfeita, você é imperfeito. Você não pode agradar as pessoas, porque elas são imperfeitas. Mas você pode agradar a Deus, que é perfeito. Não é irônico um negócio desse? Devia ser o contrário, né? Deus é tão perfeito que é impossível agradá-lo. Não, Ele é acessível e diz assim: você pode me agradar. Agora as pessoas, é impossível agradá-las, porque ela não nos conhece, ela não conhece o nosso coração. Agora você que não é um líder, ou você que está intercambiando aí, né? É um líder, é um liderado. Vamos viver em humildade. Viva em humildade, não deixe que inveja, preconceito, né? O preconceito no sentido literal da palavra, um conceito antecipado sobre as coisas, não deixe que isso destrua a nossa comunhão. Nós somos um corpo e precisamos estar unidos e não separados. A nossa natureza caída não pode ser aquela que vai nos guiar nos nossos relacionamentos. A gente precisa construir um ambiente de amor, de apoio mútuo. Ter cuidado com o orgulho, né? C.S. Lewis, ele falando sobre a questão do orgulho, ele diz assim: enquanto você for orgulhoso, você não poderá conhecer a Deus, porque uma pessoa orgulhosa sempre está desdenhando coisas e pessoas. E é claro, se você fica olhando de cima para baixo, não poderá olhar para nada que esteja acima de você. O que é o orgulho? É esse olhar sempre para baixo, porque você sempre vê as pessoas como menores que você. Aí ele diz: quem olha sempre para baixo, não dá para olhar para cima. Aí você nunca vai conhecer a Deus. Lógico isso, porque você está tão ocupado em menosprezar os outros, que você esquece de olhar para aquele que é maior que você. E esse é o grande problema do orgulho, né? Jesus, quando orou ao Pai, agradecendo, né, por ter revelado grandes coisas, ele disse assim: Pai, eu te agradeço porque você revelou isso aos pequeninos. E ser pequeno não é uma questão de ter ou não ter alguma coisa, mas é uma questão do homem interior. E isso é ser pequeno. Ser pequeno não está ligado a posses, não está ligado ao conhecimento que você tem ou não, porque nós não podemos prover todas as coisas para nós. Só Deus pode fazer isso. Ser humilde não é se rebaixar, mas é saber o nosso lugar, é saber a hora de ser líder, saber a hora de ser liderado, é falar na hora certa, é calar na hora certa. Então, se a gente quiser crescer como base, como corpo de Cristo, a gente precisa primeiro reconhecer o nosso lugar. Segundo, nos versículos 6 a 9, Pedro diz que nós precisamos exercitar a nossa confiança em Deus. Ele usa a palavra humilhem-se e lancem sobre ele toda a sua ansiedade, estejam alertas e vigiem. 3 expressões que Pedro usa nesses versículos do 6 ao 9: humilhem-se, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, e estejam alertas e vigiem, porque o diabo está aí ao redor, esperando a oportunidade. Já falei, para o Pedro, humilhar-se é entregar-se. Ressignificar o que é humilhar-se, né? É entregar-se, é deixar de ser o próprio provedor da vida e deixar que Deus seja esse provedor. Quando a gente tenta buscar a nossa própria provisão do nosso jeito, a gente está só dando lugar ao nosso orgulho e não tem espaço para Deus, porque a gente se torna o próprio Deus. Então Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Gente, isso aqui é uma expressão bem interessante, porque é a mesma expressão usada lá em Êxodo, quando diz que a mão poderosa de Deus tirou o seu povo do Egito. Quem tirou o povo do Egito não foi a insistência de Moisés, foi a mão poderosa de Deus. O texto de Êxodo vai nos dizer isso. E é uma situação bem parecida aqui, irmãos, porque veja, os ouvintes de Pedro estão sofrendo perseguição, eles estão sendo humilhados. E quando você está sendo humilhado e perseguido, a tendência é você agir como Moisés. O que foi que Moisés fez quando viu um hebreu sendo injustiçado? Ele foi lá, com a própria mão, matou o egípcio, como se Deus não estivesse vendo o sofrimento do seu povo, mas Deus estava vendo tudo. Essa é a atitude de orgulho nossa, quando a gente tenta agir pela nossa própria força.
Gente, eu não estou falando isso porque é uma coisa linda, fácil de viver. Não, isso aqui, na verdade, é um pitbull que a gente está acordando, né? Todos nós aqui estamos sujeitos e muito propensos a isso. A gente tem que parar aqui e controlar esse pitbull depois, né? Porque o negócio é sério. Então, o que o Pedro está dizendo é o seguinte: deixe de agir por conta própria. Humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Deixe de agir por conta própria, isso é orgulho. Ele já tinha falado de ser humilde uns para com os outros, e agora ele diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E porque você se entrega, porque humilhar-se é entregar-se, ele diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade. Qual é a conexão? Humilhar-se e lançar a ansiedade. Sabe por quê, irmãos? Porque o que mais gera ansiedade no nosso coração é o nosso desejo de controlar as circunstâncias. Sim ou não? O que é que gera ansiedade dentro de nós? As circunstâncias inconclusas. O trabalho no escritório que a gente não terminou, a aula que a gente não terminou de preparar, as circunstâncias que a gente queria controlar, os nossos filhos que estão tomando alguns caminhos que a gente não queria que tomasse. São as circunstâncias que vão gerando ansiedade no nosso coração. E o Pedro está dizendo: humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Não tente controlar as circunstâncias, porque não é você que controla a própria vida. E Jesus vem e diz para nós: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Pois não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Em todo o Evangelho, na fala de Jesus, na fala de Pedro, na fala de Paulo, na fala de Tiago, a ansiedade é vencida com a confiança em Deus, porque Ele tem cuidado de vocês, Ele se importa com vocês. A vida não existe para nos esmagar, ela existe para nos formar. Olha a palavra que Pedro vai usar daqui a pouco. Isso aqui é importante, gente. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade de que a vida existe para nos formar e não para nos esmagar, a gente não vai entender o propósito de Deus, e aí vai acontecer o que Pedro diz na sequência: o diabo está ao redor procurando uma oportunidade. Se a gente acha que a vida existe para nos esmagar, o diabo vai ter um prato cheio para trazer os pensamentos sobre a nossa mente, de que nós não vamos conseguir, de que nós não vamos suportar, de que nós não vamos vencer, porque a gente já sabe, a gente já se convenceu de que a vida é impossível de ser vencida e a gente vai ser esmagada por ela. O diabo vem e, gente, o terror da vida, ela gera um ambiente perfeito para o ataque do diabo, porque o que Satanás quer é que a gente abandone a fé, ele quer que a gente abandone a vida. E o que é que socorre o ser humano na hora da angústia, da dor? É a fé, é humilhar-se debaixo da poderosa mão do Senhor, é a entrega a Deus. Gente, tem coisa que a gente não sabe, e a gente vai ter que dizer: Senhor, eu não sei, e eu me entrego ao Senhor, porque eu não tenho controle nenhum sobre isso. E a gente só vai começar a ter consolo quando a gente entender isso, por mais doloroso que seja. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz, Efésios 6, 13 a 18: cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Usem o escudo da fé, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Ele está dizendo: vocês têm armas suficientes para se deleitarem em Deus e confiarem em Deus, porque viver no mundo onde os princípios são totalmente contrários a Deus exige que nós estejamos alertas o tempo todo. Precisamos confiar nossa vida ao Senhor. Não há nada que a gente possa fazer que vai ser melhor do que o que Deus pode fazer.
Então Pedro está dizendo: humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, baixe a guarda diante do Senhor, porque Ele é poderoso. Eu tenho feito essa autoavaliação nesses últimos dias. Tem coisas que só o Senhor pode fazer. Quantas áreas aí você pode dizer assim: essa área que só o Senhor pode fazer? Tem coisa que Ele nos entregou e a gente precisa fazer, mas tem outras que estão na mão dEle. Então, se você está cansado de lutar com sua própria força, o convite de Pedro é: lance sobre Deus a sua ansiedade. Às vezes parece que não, mas é nessa hora, gente, que a fé precisa nos guiar. Para que serve a fé se nessa hora a gente não sabe usá-la? Não é? Se a fé só pode ser usada para a gente nos momentos em que a gente tem certeza de tudo, não é fé, né? Nessa hora. Jeremias está diante da destruição de Jerusalém. Veja, Jeremias está diante da destruição da cidade. Ele viu aquela cidade linda, o templo de Salomão, ouro, suntuoso, e ele está agora diante das cinzas, das paredes destruídas, do santo saqueado. E ele diz, lá no livro de Lamentações: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Lamentações 3, 19 a 24. Dentro dos escombros de Jerusalém, ele diz: Senhor, essa cidade é projeto teu, então eu vou descansar no Senhor. Eu não vou duvidar do teu propósito, eu não vou duvidar de que o Senhor é um Pai. Quem foi que disse que Deus perdeu o controle? Quem foi que disse que existe algo que pode nos separar do amor de Deus? O Senhor tem o controle de todas as circunstâncias. Nesse meu processo de avaliar a minha confiança no Senhor, de esperar naquilo que só Ele pode fazer na vida das minhas filhas, na minha família, eu tenho pensado, principalmente porque eu dei essa aula lá na base do Crato, sobre o temor do Senhor. E uma das temáticas que eu trabalhei dentro da aula é o temor do Senhor e o que isso significa no mais complexo dessa palavra, porque primeiro pensamento que vem é que temor do Senhor é ter medo de Deus, e também porque temor de Deus é natural quando você se encontra como um ser pecador. Quando você avalia quem você é e você avalia quem Deus é só medo, querido, é só medo. Mas o autor do livro que eu peguei como base para minha aula, o Michael Reeves, ele diz que existe o temor pecaminoso, mas existe o temor filial, porque Jesus é tido como filho unigênito em João, mas em Romanos ele é chamado de filho primogênito, porque a partir dele Deus tem outros filhos. Então em Jesus nasce o amor filial, onde eu temo a Deus não porque o meu pecado é horroroso e Ele é santo, mas eu temo a Deus porque Ele é o meu Pai. O temor filial é esse o temor que precisa tomar conta de nós. Precisamos exercer a nossa confiança no Senhor. Então nós precisamos encontrar o nosso lugar, exercer a nossa confiança em Deus. E terceiro, se a gente quiser crescer, mesmo em meio ao sofrimento, a gente precisa cursar a escola de Deus. A partir do versículo 10, o 10 e o 11, Pedro diz assim, o Deus de toda graça, e é interessante que é a palavra usada lá no início
do livro de Pedro, quando ele diz assim, que nós somos acometidos por diversas dificuldades. E ele termina o livro dizendo: o Deus de toda graça. Em outras versões vai dizer a multiforme graça. Ele começa dizendo os muitos problemas e termina dizendo o Deus da multiforme graça, que para cada problema tem uma forma de lidar. O Deus que nos vê diante de problemas é o mesmo Deus de multiforme graça. E ele diz: esse mesmo Deus os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e porá sobre vocês sobre firmes alicerces. E ele finaliza a carta evocando essa temática, do enfrentamento do sofrimento. E ele diz assim, um dia Deus chamou você para viver com Ele, e nesse dia que Deus chamou você, você foi matriculado na escola dele, amém? E essa escola se chama vida. A escola de Deus se chama vida. Ele usa a vida é uma escola de Deus para que a gente chegue na formação, ou na formatura. Paulo chama isso de glorificação. Vai ser a temática da formatura nossa, glorificação. Paulo usa esse termo, lá em Romanos 8. Então, aquele que nos chamou é o mesmo que vai concluir o processo de glorificação. Aquele que chama é aquele que glorifica. E isso fala, gente, que a dor e os sofrimentos fazem parte do plano de Deus. Como eu já falei para vocês, todos os autores do Novo Testamento trazem o sofrimento como uma espécie de instrumento de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 8,18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, ele não está dizendo assim, vocês vão ser isentos de sofrimento. Pelo contrário, ele está dizendo, sofram, porque esses sofrimentos nem se comparam com a glória que está por vir. Quanto maior o sofrimento, maior a glória. O sofrimento faz parte da vida, porque, como diz Marcos Almeida, toda dor é por enquanto, mas o amor é para sempre. A dor é por enquanto, mas o amor é para sempre. Veja, então o Pedro está dizendo o seguinte: como é que você conclui a escola da vida? Como é que você passa pela escola da vida? Deus faz o quê? Ele restaura, ele completa o nosso caráter. Sabe aquilo que a queda, o pecado destruiu em nós? A moral, o nosso caráter, aquilo que foi destruído pelo pecado, ele está dizendo, o Senhor vai restaurar. Ele diz que o Senhor vai nos tornar firme, vai nos confirmar. Ou seja, aquilo que está fraco, ele vai deixar firme. Aquilo que a gente olha na nossa vida e ainda está assim, sendo soprado pelo vento, ele vai deixar firme, fortalecendo, dando força para amar, para suportar, para ser sóbrio, para ser vigilante. Gente, quando o cansaço bate, isso é tão difícil de ser intencional, a gente só quer deixar a vida nos levar, a vida leva eu. Mas é nessa hora que ele está dizendo, eu vou fortalecer vocês. Eu preciso disso. Quem precisa disso? Dá um amém aí bem forte, para ele ouvir você. E ele diz, eu vou fundamentar, eu vou colocar alicerces firmes. Aqueles alicerces que estavam destruídos, eu vou colocar um alicerce firme. Ou seja, Pedro está dizendo, o caráter completo e aprovado é o que você vai ter no final dessa escola. Uma firmeza no seu ser enquanto ser humano, força para suportar, para viver a vida, e novos alicerces para construir a sua vida. Mas veja, gente, isso, como ele diz lá no versículo 12, é para quem entende a vida pela ótica da graça, porque a verdadeira graça é aquela que nos ensina. Graça, irmãos, não é passar a mão no nosso pecado. O conceito de graça no Novo Testamento é educação ou reeducação. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, olha que forte aí, educando-nos a viver de maneira digna de Deus nesse mundo, enquanto a gente aguarda a volta dele. Você foi matriculado na escola de Deus, amém? Amém. Então, deixa eu dizer uma coisa, a gente vive um tempo muito difícil, tem muita gente desistindo da vida, tem muita gente
percebendo que a vida é um poço de ilusão, de dores, né? Nietzsche, aquele pessimista, filósofo, diria que a vida é uma linha onde tudo é dor e apenas uns pontinhos são as alegrias. Né? Esse é um pensamento que tomou conta de muitos de nós também. Mas a gente sabe que a vida também tem sofrimento, Nietzsche, saiba disso, é verdade, mas você não tem toda a verdade nas suas falas, não. Porque as dores e os sofrimentos são reais, sim ou não? São reais, mas toda dor é por enquanto, amém? Amém. Essas dores e sofrimentos são por enquanto. Então o convite de Deus para nós, para que a gente olhe para a vida como uma escola, onde nem sempre a gente tem o que quer, a gente vai ficar cansado, fatigado, mas a vida não é só feita de dores, não. Junto com essas dores vem a restauração do Senhor, vem a confirmação, vem o fortalecimento. Isso é para mim e para você. A gente precisa aproveitar todas as oportunidades, né? A banda Resgate tem uma música chamada Errando e Aprendendo, e no refrão ele diz assim: tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida e a vida usa tudo. O que é que Deus usa para nos ensinar? A vida. E a vida usa o quê? Ela usa tudo, querido. Tudo. Ela está usando tudo. A caixa ali que está sem água, está usando tudo. Entendeu? O cansaço do dia, o ter passado na prova, o não ter passado na prova do Detran. Ele está usando tudo. O mestre usa a vida e a vida usa tudo para forjar o nosso caráter. Deus está nos preparando, irmãos. Amém? E quanto maior a preparação, maior a glória, né? Quem já almoçou lá em casa, com certeza já ouviu Alba dizer que a demora é o capricho, né? Ela fala isso sempre. Então, a demora é o capricho, tá bom, irmão? Essa dor aí é a preparação de Deus. O comentarista bíblico Barclay, ele diz assim: devemos lembrar que o sofrimento está muito longe de produzir estas preciosas experiências em favor de toda pessoa. Não é todo mundo que vê o sofrimento como um instrumento, é isso que ele está dizendo. Não é todo mundo que olha o sofrimento como instrumento. É possível que o sofrimento conduza um homem à amargura e ao ressentimento e ao desespero. E você conhece pessoas assim, se você não é uma dessas. E eu estou aprendendo a não ser uma dessas pessoas que olha o sofrimento e deixa o sentimento de amargura, ressentimento e desespero bater no coração, até lhe arrebatar a pouca fé que tinha. Para muita gente o sofrimento tira a fé, não fortalece. Mas se o sofrimento é aceito com amor, com confiança, com a certeza de que a mão do Pai nunca fará seu filho derramar uma lágrima desnecessária, então, como fruto desse sofrimento, virão coisas que uma vida fácil nunca poderiam produzir. Abrace o sofrimento, querido, é isso que ele está dizendo. Não fuja, abrace o sofrimento, porque Deus está nos formando. Crescer dói, querido, e ser povo de Deus é desafiador, é fazer morrer o seu eu, é passar por sofrimento, mas Deus já nos deu o que a gente precisa, amém? A palavra dele nos deu uns aos outros, e a gente pode crescer mesmo em meio ao sofrimento, encontrando nosso lugar em Deus, exercitando nossa confiança nele e cursando a escola de Deus, que é a vida. Tudo isso aqui nos mostra como nós somos dependentes. Tem uma situação em que o apóstolo Paulo olha para Deus e diz assim: Senhor, eu estou sofrendo demais com esse espinho aqui na minha carne, leva isso. E Deus responde para ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, disse Paulo, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quais são as suas fraquezas? Coloque elas diante do Senhor agora. Baixe sua cabeça. O poder de Deus se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Abraça o sofrimento.
Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que é cortante demais. O autor de Hebreus estava certíssimo quando falou que ela tem o poder de penetrar na nossa alma, Senhor, discernir os nossos pensamentos. Obrigado por isso, por esse auxílio. Aqui estamos e pedimos a tua mão poderosa a nos guardar. Nos ajuda a olhar para o Senhor como um pai que não vai deixar um filho derramar uma lágrima desnecessária. Ensina-nos, Senhor, que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.